Essa planilha aí é uma planilha real, um diário de classe aí de uns alunos. Nós temos aqui os campos para botar a presença dos alunos, né? Normalmente uma aula corresponde a 4 horas aula, por isso aqui o 4. Nós temos aqui uma coluna para somar as presenças, essa função soma. Soma de quê? Soma desse intervalo aqui, D4 a M4. Qual é o percentual? Como é que eu estou calculando aqui o percentual de frequência? É uma regrinha de 3 simples, né? Se 10 vezes 4, 40. Se 40 corresponde a 100%, quanto vai corresponder X? O X vai ser o quê? Vai ser a soma. Então, O4 é a soma vezes 100, né? Dividido por 40, que é a quantidade máxima de frequência. Para eu ter o percentual. Nesse primeiro caso aqui é 80%, nesse outro 90%, outro 100%, aí vai. Aqui eu tenho as 4 notas, 4 avaliações, 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho o resultado das avaliações. Para esse resultado aqui, como é que eu calculei? Como é que eu chego a esse resultado? Por uma média ponderada. A variável vezes o peso, somado a outra variável vezes o peso, somado a outra variável vezes o peso, somado a outra variável vezes o peso. Cada nota aqui é uma variável. A essa primeira nota eu dei peso 2, a segunda peso 2, a terceira peso 1 e a quarta peso 3. Somando a variável Q4 vezes 2, mais a variável R4 vezes 2, mais a variável S4, que é vezes 1, né, que é S4, mais a variável T4 vezes 3. Isso tudo dividido por quanto? Dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos aí dá 8. Então aqui eu tenho a média. Então, na medida em que eu vou dando nota aqui aos meus alunos, por exemplo, 5 ou 4, 5, 6, 5, 6, 6. Ficou com quanto? 5,56. O que vai acontecer? Eu vou calcular aqui a situação dele. Aqui embaixo eu coloco qual é a situação. A primeira observação, média para aprovação automática, 7. Então, ele tirando 7 ou acima de 7, ele já está aprovado. Então, se esse resultado for 7 ou acima de 7, ele tá aprovado. Se a média para reprovação automática, ou seja, ele não tem chance, não vai nem para recuperação, se ele tirar média abaixo de 5. Tirou média abaixo de 5, então ele já está reprovado. Agora, se a média dele ficar entre 5 e 7, ele vai para recuperação. Então, primeiro eu quero saber qual é a situação dele, se ele está reprovado, se ele está aprovado ou se ele vai para recuperação. Se ele vai para recuperação, ele vai fazer uma prova final. Depois disso, eu vou ter o resultado final aqui e a situação final. Então, vamos para cá, para essa primeira situação. Então, eu vou botar aqui igual se. Vou abrir aqui o parêntese. Aí ele me mostra a estrutura da função se. Primeiro, ele precisa de um teste lógico. Então, qual o teste lógico que eu vou fazer? Primeiro eu quero saber se ele vai ser aprovado, tá certo? Então, se ele vai ser aprovado, o que ele tem que ter? Média 7. Qual é o endereço aí do resultado desse primeiro? O 4 precisa ser maior ou igual a 7. Então, eu já fiz o teste lógico. Eu quero saber se isso é verdade. Se nesse primeiro caso aí, essa situação se cumpre. Se cumprir, ele está aprovado. Aí eu vou colocar o quê? Em seguida, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula significa o quê? Então, eu vou dar uma resposta para ele. É o valor da minha resposta se verdadeiro. Olha lá, valor se verdadeiro. Se verdadeiro, o que eu quero que escreva aí
nessa posição? Aprovado. Eu vou escrever uma palavra, eu tenho que colocar entre aspas. Vou abrir aspas, aprovado, fechou aspas. Então, ó, se por acaso essa função lógica, esse teste lógico for verdadeiro, então ele vai estar aprovado. Vai estar aprovado. Vai aparecer na célula a palavra aprovado. Aí o que eu boto agora? Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula significa se não, ou seja, se for verdadeiro, escreve aprovado. Se não, aí como tem mais duas possibilidades, eu não posso encerrar aqui. Porque se tivesse só mais uma possibilidade, bastaria eu escrever reprovado, por exemplo. Mas como tem mais duas, eu não posso encerrar aqui. Eu tenho que fazer um novo teste lógico. Então eu vou colocar se, abro parêntese, e agora eu vou escrever a outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? O 4 tem que ser o quê? Menor que 5. Se ele for menor que 5, ele está o quê? Está reprovado. Eu vou botar entre aspas também. Se ele for maior que 7, está aprovado. Se for menor que 5, está aprovado. Agora eu preciso fazer mais algum teste lógico? Não preciso mais, porque agora eu só tenho mais uma opção. Se ele for maior que 7, aprovado. Se ele for menor que 5, aprovado. O que é que sobrou? Intervalo. Sobrou intervalo. Então, se não tiver nem aprovado, nem reprovado, o que ele é? Recuperação. Aí eu boto aqui, se não, boto o ponto e vírgula, escreva recuperação. Fecho aspas, fecho parênteses. Quantos se eu tive? 2. Então é dois parênteses que eu tenho que fechar. Fechei os 2 parênteses. Nesse caso aqui, ele está o quê? Recuperação. Ó. Ele ficou entre 5 e 7. Agora vamos supor que ele não tenha tirado 4 aqui, ele tenha tirado 9. E aqui, ao invés de 5, tirou 9 também. Agora ele foi aprovado. Agora vamos supor que ele aqui tirou 1, 2 e aqui tirou 1. Está reprovado. E aqui, ó, por que saiu em vermelho? Porque eu defini uma regrinha para essa casa aqui. Olha como é que a gente define essa regrinha. Você vem aqui, ó, e coloca aqui, realçar regras de célula. Aí vem aqui texto que contém. Então veja, se o texto, olha aqui, presta atenção aqui, gente, presta atenção aqui. Eu vou usar o estilo clássico mesmo. Se o texto contém, ó, eu vou colocar aqui o que ele contém. Contém reprovado. Se contém reprovado, então o que eu quero? Eu quero que o texto fique em vermelho, só isso. Tanto o texto quanto a borda, porque eu posso colocar várias regras para uma mesma célula. Então eu vou copiar para de baixo. Uma vez feito isso, eu posso então aqui só lançar os valores. Eu lanço os valores aqui e automaticamente ele me dá o resultado. Aprovado, recuperação e assim vai. Aqui é o seguinte, ó, prova final. A prova final será uma nota que eu vou aplicar ao aluno, tá certo? Caso ele vá para a recuperação. Se ele for para a recuperação, ele vai ter que fazer uma prova final. Aí eu vou simplesmente colocar aqui a nota que ele tirou. E aqui o resultado final vai ser o quê? É uma função se também, ó, igual se. Aí abro parênteses. Qual é a lógica aqui, pessoal? Se V4, ó, V4 for igual, aí eu boto, é uma string, né? Foi igual a aprovado, aí eu coloco aqui ponto e vírgula, então o que eu faço? Eu repito no resultado final o 4, porque ele não teve que fazer recuperação. Ele vai ter o 4. Se não, aí eu vou abrir um outro se. Se, abro parêntese, se V4 for igual a reprovado, ó, tem que botar entre aspas.
Se for igual a reprovado, também eu vou repetir o 4, porque ele não vai para recuperação. Então eu vou botar a resposta o 4. Se não, aí sim ele vai fazer o teste. Se não tiver nenhuma, nem outra situação, aí ele vai fazer o cálculo. Que cálculo é esse? O qual cálculo vai ser, abre o parêntese, o 4 mais a prova final W4, fecho parênteses, divido por 2, que eu quero a média, ok? Então, a situação é o seguinte, se V4 for igual a aprovado, repete U, porque ele não vai fazer recuperação. Se for igual a reprovado, também repete, porque ele também não vai para recuperação. Agora, se não for nenhum caso nem outro, aí o que ele vai fazer? Para chegar ao resultado final, ele vai pegar o 4, somar com W4, que é o valor da prova final, e dividir por 2. Eu vou fechar aqui, vou dar OK. Ó, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele não está aprovado? Então ele repetiu o 4. Ó. Ele repetiu. Por que ele repetiu o 4? Porque ele está aprovado. Então ele não vai fazer a prova final. Mas vamos supor aqui, ó, vou baixar aqui, vou copiar, vou fazer aqui de novo. Ó, igual se, vou abrir parênteses. Qual é o resultado primeiro? É a questão se ele está aprovado ou não. Então, se a situação V5, aliás, agora é V5, está na linha de baixo, for igual a aprovado, então, o que acontece? Repete repete o 5. Se não, o que vai acontecer? Se de novo, porque eu vou fazer um outro teste, agora para ver se ele está reprovado. Abre o parênteses, V5 igual a reprovado, fecho parênteses, então, o que eu vou fazer? Repito o 5. Se não, aí sim, eu não tenho mais opção nenhuma, ou é uma coisa ou é outra, se não, ele vai fazer o cálculo da média. Ele não ficou em recuperação? Nesse caso, ele teria que fazer a prova final. Ele fez a prova final? Não fez. Ele tirou, quanto que tem aqui para a prova final dele? 0. Então ele pegou a nota dele, 5,38, somou com 0 e dividiu por 2. Por isso que ele ficou com 2,685. Tá entendendo aí, pessoal? Agora, se eu coloco aqui, se ele fez a prova final e tirou 7, qual é a nota dele? 6, alguma coisa. Porque esse aqui que ficou em recuperação, ele tinha que fazer a prova final. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. O 5 dividido por W5. Por isso que estava dando errado. Aqui, agora sim, eu vou copiar embaixo. Vou copiar para baixo. Aqui é reprovado, aqui é recuperação. Nessa recuperação aqui, ó, beleza, ó. Ele tirou 7, aí beleza. Aqui no caso recuperação, ó, ele precisa o quê? Ele precisa fazer a prova. Então, vamos supor que ele tenha tirado 9. Aqui ele ficou com média 7,5. Aqui também, recuperação. Vamos supor que ele tenha tirado 4. Ficou com média 5. Certo? Recuperação de novo. Aqui ele tirou média 3. Aí ele ficou reprovado. Tá? Agora aqui, ó, gente, olha só. Nessa situação aqui, nessas duas situações aqui, eu posso também colocar uma regra de formatação. Se por acaso for menor, ó, no caso aqui, menor que, porque aqui não é número, não é texto contém. Então, se for menor que 5, aí ele pede aqui o quê? Uma referência. Primeiro eu vou colocar uma regrinha aqui, tá? Resultado final para aprovação igual a 5. Então, 5 para cima ele está aprovado no resultado final. No resultado final. Se ele ficar aqui com mais de 5, 5 para cima ele está aprovado. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa casa aqui como referência, C39.
tá? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, vou colocar aqui uma formatação especial, uma regra aqui de formatação especial para menor que. Se for menor que, aí eu vou botar a referência aqui. Menor que, aí eu vou vir aqui e vou clicar aqui, ó. C39. Olha aqui que ele colocou o cifrão, ó. Antes e depois. Por quê? Porque é uma referência fixa. Tá? Muito bem. Colocou aqui, vou vir para cá de novo. Então, o que eu quero? Se ficar assim, que ele coloque um preenchimento em vermelho, assim mesmo, do jeito que está. Então, vai ficar preenchido em vermelho. Da mesma forma, eu vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo eu também vou colocar a mesma formatação especial. Realce menor que, ok, vou para cá, vou apertar aqui, ok, vou para cá de novo e vou aplicar. Agora sim que eu coloquei as duas possibilidades, eu vou copiar para baixo. E aqui a situação final dele, pessoal, também eu vou aplicar a função se, igual se. A situação final dele é só reprovado ou aprovado. Eu tenho só duas situações. Se ele ficar com nota maior, se o resultado final for maior que 5, aprovado. Se for menor que 5, reprovado. Então é mais fácil ainda. Se x4 for maior ou igual a 5, então, aprovado. Fecho parênteses. Se não, reprovado. Essa aí é a mais simples de todas. Porque eu só tenho duas possibilidades. Então, se for maior que 5, está aprovado. Se for menor que 5, está reprovado. Então, fechei aqui. Aqui, no caso, ele está aprovado. Mesma coisa eu aplico aqui. Igual se x5 maior ou igual 5, então... Bom, pessoal, ó, eu fiz aqui até a situação final. Então, você pode vir aqui, ó, formatar célula, ok? Número, casas decimais, eu quero só uma casa decimal. E vou dar ok aqui. Isso aqui, ó, ele já mudou. Agora sim, eu pego as duas... pego as duas e copio para debaixo. Por que as duas, gente? Porque elas estão em pares. Uma é cinza, outra é branco. Um é cinza e outro é branco. Aí eu não tenho problema. Agora eu fiquei só com uma casa decimal.